Boa tarde, turma. Então, como eu já havia comentado com vocês, hoje, a partir de hoje, a gente inicia o quarto módulo, tá? E antes de tudo, eu vou passar para vocês, né, alguns conceitos sobre biofilme dental, justamente na intenção de esclarecer, de quando a gente for falar de desenvolvimento, né, de saúde e doença, da doença cárie, vai ficar mais claro para vocês essas informações, tá? Então, o biofilme dental nada mais é que uma placa bacteriana, antigamente era conhecido como placa bacteriana mesmo, só que de um tempo para cá sofreu uma alteração aí nessa nômina e passou a se chamar biofilme dentário. Mas o biofilme dentário é uma placa, né, bacteriana, oriundas de bactérias presentes da biota da cavidade oral mesmo, presente, composta pelas bactérias presentes na cavidade oral. E aí, quando essas bactérias se agregam à superfície dental ou se agrega a algum fator retentivo de placa dentro da cavidade oral, né, acontece o desenvolvimento do biofilme ou da placa. E aí a gente tem alguns agentes antiplacas, tá? Que pode ser químicos ou físicos que têm como função remover essa placa mesmo, né? De forma física, como a escova de dente, por exemplo, ou apenas desintegrá-las, né? Como os antibióticos, oxigenadores, halógenos, enfim. São agentes químicos que têm como função remover, né? Ou desorganizar aquela placa, porque a placa, o biofilme, ele só vai ter uma ação efetiva se ele tiver uma organização. Então, a nossa intenção para impedir o desenvolvimento da lesão de cárie, né, que é uma consequência da doença, é desorganizar esse biofilme, porque com a desorganização ele perde, né, as suas propriedades e não consegue desempenhar a sua função. E aí, alguns fatores que relacionam as bactérias da cavidade oral, né, do biofilme, com doenças sistêmicas. Aí a gente tem a endocardite bacteriana, que é quando a obstrução das válvulas do coração, tá, que impede a circulação do sangue naquela válvula e, consequentemente, o coração ele perde a função de bombeamento, tá? E as bactérias da endocardite são oriundas da cavidade oral, tá? A aterosclerose também é um tipo de obstrução, né, dos vasos, só que dessa vez dos vasos sanguíneos. Essa obstrução é feita por placas de ateroma, né, de bactérias, e essas bactérias também são oriundas da cavidade oral. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas bactérias, tá, que são mais comuns, como as Streptococcus, tá? Streptococcus são bactérias responsáveis pela cárie, então, Streptococcus mutans, tá? Então, assim, entre 1 e 70% a gente vê que são em dentes proximais, em áreas de contato entre um dente e outro, tá? Entre 1 e 70%. Então, o que acontece? Por isso que a região interproximal é a região que mais tem incidência de lesões de cárie, porque é onde acumula mais biofilme, consequentemente, tem mais, tem mais desenvolvimento da doença, né? A actinomyces, né, que é a Gregatibata, a actinomyces, ela está mais relacionada com a doença periodontal, que a gente ainda vai falar sobre, tá? Mas é uma doença que, além de estar relacionada com a doença periodontal, ela também está relacionada com a aterosclerose, por exemplo, entendeu? A Neisseria, por exemplo, é uma bactéria relacionada à endocardite. Então, assim, são bactérias oriundas da cavidade oral, mas que podem ter um desenvolvimento de um comprometimento sistêmico em função dessa microbiota. A placa bacteriana consiste numa deposição bacteriana não mineralizada que se forma sobre os dentes inadequadamente limpos, podendo ainda ser descrita como uma massa bacteriana ou microbiana associada aos dentes.
Gente, uma massa, por quê? Porque quando você destaca esse biofilme da superfície dental, você vê que ele se assemelha a uma massa branca, tá? Então, se você colocar aquilo no microscópio, você vai ver que aquela massa branca que acabou de ser destacada da superfície dental está repleto de bactérias, tá? E são bactérias que possuem uma organização, uma estrutura, tá? E aí, essa organização e essa estrutura a gente chama de biofilme. Então, aqui são as fases, né, da formação do biofilme. Então, aí a gente tem uma superfície, tá? Uma superfície mal limpa, e aí inicia a agregação de bactérias. E aí, uma bactéria acaba agregando a outra, acaba chamando a outra, e quando você vê, você se depara com uma situação de um biofilme bem estruturado e extenso, né, com uma gama de bactérias presentes naquele biofilme. Então, ó, é um agregado de micro-organismos no qual as células se aderem umas às outras ou a uma superfície. Então, cada bactéria é responsável por uma função, tá? Então, tem Streptococcus, que vai se agregar primeiro, depois vem as Agregatibacter, depois vem, enfim, porque algumas bactérias não possuem o mecanismo de aderência em superfícies, mas elas se aderem em outras bactérias, entendeu? Em outras bactérias, e já essas outras bactérias têm o mecanismo de agregação de uma superfície, tá? Então vamos lá. As células de um biofilme aderem a uma matriz extracelular autoproduzida de uma substância polimérica. Então, essas bactérias que eu falei para vocês, que são as primeiras a colonizar aquela região, elas liberam substâncias poliméricas como se fosse uma cadeia de um plástico, por exemplo, porque o plástico também é um polímero. Claro que são substâncias diferentes, são situações diferentes, mas a estrutura basicamente é a mesma. Então, libera os polímeros e esses polímeros eles vão atrair outras bactérias e essas outras bactérias elas vão se agregar nessa cadeia, entendeu? E esse polímero, na verdade, ele é feito de DNA, tá? DNA, proteínas e polissacarídeos. Por isso que ele atrai outras bactérias, porque libera ali sinalizadores químicos e acaba chamando, acaba convidando outras bactérias para colonizar aquela região. Então, a microbiota forma um biofilme em resposta a diversos fatores, incluindo o reconhecimento celular de sítios de adesão específicos e não específicos em uma superfície, pistas nutricionais ou exposição a concentrações subinibitórias de antibióticos. Então, assim, o meio, o meio daquela região, o meio daquela colonização vai agregar, né, vai convidar outras bactérias a colonizar aquela região, e já outras bactérias vai repelir, tá? Justamente por ser um ambiente inóspito para aquele tipo de bactéria, entendeu? Por exemplo, bactérias gram-negativas anaeróbicas. São bactérias que, se tiver presença de oxigênio, ela não sobrevive. E aí o que acontece? São bactérias subgengivais, elas ficam dentro da gengiva. Mas o início vai ser as gram-positivas, que são aeróbias, entendeu? Que necessitam da presença de oxigênio para sobreviver. Então, essas anaeróbias gram-positivas, elas vão segregar, vai formar o biofilme, e depois vai vir a gram-negativa, e ela vai como se seguir aquele caminho até chegar no sítio de, de colonização, tá? Quando uma célula muda para o modo biofilme de crescimento, muda o fenótipo, regulando diferencialmente uma grande quantidade de genes. E aí, gente, a bactéria ainda ela é esperta. Por quê? Porque ela tem um código genético, certo? Liberou ali matriz polimérica, liberou DNA, liberou polissacarídeos, enfim. Quando
esse biofilme ele está estruturado, essa bactéria ela sofre alteração na matriz genética, no código genético. E aí ela vai passar a ser mais resistente de quando ela estava dispersa na cavidade oral, entendeu? Ela vai ser mais resistente na adesão, ela vai ser mais efetiva no processo de metabolização e fermentação, tá? Então, a formação do biofilme inicia-se com a adesão de micro-organismos livres a uma superfície por força de Van der Waals. Isso é o que eu acabei de falar para vocês. São bactérias, a maioria são bactérias gram-positivas, né? Elas se unem à superfície dentária por força de Van der Waals. Van der Waals foi a pessoa que identificou esse tipo de, de situação, tá? E documentou isso, por isso que carrega o nome dele. Se esses primeiros colonizadores não fossem separados da superfície imediatamente, eles ancoram-se de forma mais permanente usando estruturas de adesão celular como pilos. E aí foi o que eu falei para vocês. Quando já tem ali uma adesão e uma alteração do código genético, esse biofilme ele vai ser mais resistente naquela região, entendeu? E aí a bactéria ela sofre alteração constantemente, somada com os minerais que tem na saliva, esse biofilme ele vai se transformar em tártaro, em cálculo dental. É exatamente aquele que é necessário realizar a raspagem para fazer a remoção, tá? Os primeiros colonizadores facilitam a adesão de novas células, promovendo sítios de adesão específicos, iniciando a construção da matriz que irá sustentar o biofilme. Então, gente, é uma pirâmide. Então, tem as bactérias colonizadoras, né, as pioneiras naquele sítio, e aí ela vai formar um ambiente, ela vai construir um ambiente perfeito para novas bactérias. Igual eu falei para vocês, bactérias gram-positivas, outros tipos de bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas, né? É uma infinidade de tipos de bactérias que vão se agregar ali naquela região. Alguns vão ficar supragengival, algumas subgengival, e aí, com o tempo, essas bactérias vão se estruturando a cada dia, né? E aí vai desenvolver gengivite, periodontite e comprometimentos sistêmicos. Durante a colonização, as células comunicam por autoindução, detecção de quórum, um mecanismo de controle de expressão gênica dependente da densidade celular. A principal classe de molécula de sinalização são as lactonas e nacil. Gente, isso daqui é o seguinte, é aquilo que eu falei para vocês já. A bactéria ela se aderiu, transformou o gene, ela vai liberar mediadores químicos, tá? E esses mediadores químicos vão convidar outras bactérias para colonizar aquela região. E aí, quando essas bactérias chegam nessa região, elas se aderem a essas bactérias que já estão lá, tá? A fase final da formação do biofilme é conhecida como desenvolvimento. Desenvolvimento ou maturação e permite que as células que os compõem tornem-se mais resistentes a antibióticos. Então, assim, quando essa bactéria ela sofre um, essa alteração genética e ela se torna mais resistente, no processo de maturação, ela vai sofrer um processo que a gente chama de diferenciação bacteriana, que ela vai identificar o tipo de antibiótico e ela vai produzir mecanismos de defesa para se manter resistente na presença daquele tipo de antibiótico, tá? Biofilmes não podem ser destruídos por desinfetantes, antibióticos ou por fagócitos do sistema imune. Por quê? Pela quantidade de bactérias, tá? Então, o biofilme, igual eu falei para vocês anteriormente, os agentes químicos, eles têm a função de desorganizar o biofilme, ele não remove, ele desorganiza. Mas, se não houver um processo físico, escova de dente, fio dental, raspagem, se não houver um processo físico, esse biofilme desorganizado ele vai se organizar de novo.
entendeu? Só que aí, quando ele se organiza de novo, aquele antibiótico, aquele agente químico que você utilizou, ele já não serve mais, tá? A microbiota da placa é uma fonte de diversos produtos nocivos, prejudiciais ao dente, por exemplo, ácidos orgânicos. O que acontece? Quando, quando acontece a formação do biofilme dentário, geralmente é uma superfície mal limpa, que a gente já viu, e essa superfície tem restos alimentares, esse biofilme ele se alimenta, ele degrada esse resto alimentar. Nesse processo de degradação, ocorre um processo chamado fermentação. E durante essa fermentação, libera o ácido orgânico. E esse ácido orgânico ele vai desequilibrar o processo de desremineralização. A gente vai estudar agora no próximo slide, quando a gente terminar isso daqui, vocês vão entender bem. Mas são esses ácidos que provocam a lesão de cárie, não é a bactéria, tá? É o produto dessa bactéria. E ao periodonto, como amônia, sulfeto de hidrogênio, metilmercaptano, aminas tóxicas, R-hipotease e hialuronidases, condrotina, sulfatase e beta-glucuronidase. O que acontece, gente? Essas toxinas aqui não é a bactéria que provoca a doença periodontal, não é a bactéria que provoca a lesão de cárie. São os produtos e subprodutos dessas bactérias, entendeu? Então, a liberação de ácido vai provocar cárie. A liberação de, de, de toxinas vai desenvolver a perda óssea e, consequentemente, a doença periodontal, tá? As bactérias da placa induzem mediadores da inflamação, prostaglandinas, citocinas e metaloproteinase, e liberam endotoxinas e antígenos bacterianos. Então, o que acontece? Quando tem a liberação no periodonto dessas toxinas, vai provocar ali uma reação inflamatória, tá? E aí essa reação inflamatória, consequentemente, vai liberar mediadores da inflamação, né? Prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos, enfim. E aí esse processo inflamatório vai provocar a perca óssea, a doença periodontal. Diversas células mortas são encontradas na superfície da placa, podendo se descolar e proteger a microbiota interna dos agentes antimicrobianos. Essas células também podem ativar os receptores imunológicos do hospedeiro, levando a reações imunológicas e inflamatórias crônicas. O que acontece? Quando você faz o uso de algum desinfetante ou de algum agente químico, o que acontece? Algumas bactérias ali vão morrer, vai quebrar aquela cadeia, tá? Só que essas bactérias, elas não são eliminadas, elas servem como uma capa, como uma proteção para as bactérias que sobreviveram, entendeu? E é por isso que eu falei para vocês que aquele fármaco já não serve mais, porque além de ter a proteção de bactérias já mortas, as bactérias que estão vivas, elas já sofreram um processo de diferenciação e ela já tem um código genético daquele fármaco. Então ele não vai ter mais efeito, tá? Apenas certos micro-organismos da microbiota total causam doenças. Streptococcus mutans, que eu falei para vocês que é relacionado à cárie, e os sobrinos também. E aí, Provotella, Porphyromonas gengivalis, Provotella intermédia, Bacteroides forcitus, enfim. Essas bactérias estão relacionadas a doenças periodontais. E essas bactérias relacionadas às doenças periodontais são as mais perigosas, porque elas são gram-negativas anaeróbicas. Então, se não tiver, elas só sobrevivem sem a presença de oxigênio. Então, se cair na corrente sanguínea, pode desenvolver um comprometimento sistêmico, né, de uma severidade considerável. Os micro-organismos periodontopatogênicos localizam-se nas câmaras mais internas e em regiões próximas aos sulcos gengivais, por causa da menor tensão de oxigênio nesses locais. Os micro-organismos cariogênicos localizam-se em regiões mais superficiais, supragengivalmente,
que é aquilo que eu falei para vocês, são bactérias que precisam da presença de oxigênio. Então, vamos lá. Tese Falcão traz de novo para a gente que o comportamento biológico de determinado evento passível de controle ou cura, baseado em evidência científica, está longe de ser alcançado no controle da placa ou biofilme. Gente, a placa e o biofilme é uma coisa assim que, para fazer o controle, é quase impossível, entendeu? Então, se você tiver uma superfície mal limpa, você vai desenvolver, vai ter ali a estruturação de um biofilme dental. Porque a nossa bactéria, gente, é uma gama de bactérias conhecidas na nossa boca. Conhecidas. Então, assim, vai ter agregação bacteriana, vai ter desenvolvimento do biofilme dentário. Não existem evidências de relação linear entre quantidade de placa e gravidade da doença, por três motivos. Os scores da placa não levam em consideração os componentes periodontopatogênicos e cariogênicos específicos da placa. Os índices utilizados para avaliar a higiene bucal baseia-se na extensão da superfície ou na espessura da placa. Os índices de placa não consideram porção subgengival. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que vai definir o que vai avaliar a higiene bucal vai ser a espessura dessa placa, a quantidade de placa que ela tem, que essa pessoa tem na superfície dental, e a extensão dela, tá? Porque o que acontece? Eu posso ter uma placa constrita num dente específico e desenvolver ali uma doença periodontal, porque não está relacionado com a quantidade, mas com a qualidade das bactérias presentes naquela estrutura, tá? Então, os índices de placa não consideram a porção subgengival. Por quê? Porque para você identificar uma placa subgengival, é só microscopicamente. Você não consegue, a olho nu, ver a presença de bactérias subgengivalmente, tá? A não ser que você faça uma cirurgia, rebata, deixe exposto para você conseguir identificar. Corman propôs a classificação dos agentes antiplaca em dois grupos, claramente eficazes e possivelmente eficazes. Os agentes que preenchem o critério claramente eficazes são os bisbiguanidas, como a clorexidina, que é um agente altamente bactericida. Agente presente em diversos consultórios, como óleos essenciais, fenóis, compostos de amônio quaternário, cloreto de zinco, sanguinarina, triclosan, cloreto estanhoso, são possivelmente eficazes. Por quê? Porque são agentes que podem ser eficazes para um tipo de bactéria, mas para outros não. Diferente da clorexidina, que é eficaz em 90% das bactérias, tá? Além de ser claramente eficaz, um agente antiplaca também deve apresentar segurança, especificidade, substantividade e ausência de resistência induzida à droga. Gente, hoje em dia não só para ser claramente eficaz, mas qualquer fármaco que você for utilizar, ele não pode ser tóxico, ele tem que ter uma meia-vida considerável, ele tem que ser um fármaco que desenvolve, que desempenha uma função na maioria dos casos, tá? Não pode trazer mal ao paciente, não pode fazer mal ao paciente. Então, ele tem que ter todas essas propriedades antes de ser reconhecido pela Anvisa, tá bom? Então, a clorexidina é um agente bactericida, elimina micro-organismos gram-positivos e gram-negativos, que eu falei para vocês, 90% dos casos. Então, ele tem um efeito bactericida nas gram-positiva e bacteriostático nas gram-negativa. Qual que é a diferença? O efeito bactericida, ele vai destruir a célula mesmo, ele vai fazer a lise do macrófago e aí, consequentemente, essa bactéria vai sofrer fagocitação e estar morta. Nas gram-negativas, que são bactérias mais complexas, mais resistentes, ele é um efeito bacteriostático. O que é isso? Ele não vai, essa bactéria ela não vai ser atingida pelo fármaco,
mas o fármaco vai promover uma situação ali em que a bactéria ela não vai conseguir fazer mais nada. Ela não vai conseguir se alimentar, ela não vai conseguir metabolizar mais nada, ela vai estar ali estática, entendeu? E aí ela vai ficar estática até o momento que ela não vai aguentar mais, vai morrer, entendeu? Porque inibe a síntese de parede celular. Então, ela vai deixar de produzir proteínas para se proteger e, consequentemente, ela vai até sofrer a lise dessa célula. Os inibidores da síntese da parede celular e da parede proteica, tá? Como a penicilina, a tetraciclina, a eritromicina, parecem ser antimicrobianos mais eficazes no controle da placa. Que hoje, gente, a gente tem uma gama também de antibióticos, tá? Antimicrobianos. E cada um desempenha uma função. Só que os inibidores da parede celular, inibidores da síntese de proteínas são os mais eficazes. Por isso que a gente mais usa a amoxicilina, por exemplo. A penicilina e a eritromicina podem resultar na resistência antimicrobiana tópica ou sistêmica, porque são antibióticos mais potentes, consequentemente atingem uma quantidade maior de bactérias, e aí as bactérias que sobreviverem, por isso, gente, que é muito importante, a gente sempre prega isso, né, no consultório, tanto dentista quanto médico, quanto farmacêutico. É um crime você interromper um ciclo de um antibiótico. Por quê? Porque, como o nome já diz, é um ciclo. Então, ele vai começar a desempenhar a função dele e ele só vai finalizar quando completar a quantidade de dias que foi prescrito pelo profissional. Se você quebra esse ciclo, esquece de tomar, toma errado, enfim, não completou o ciclo, quebrou ali no meio, e aí, quando você começar a tomar de novo, vai começar do zero. Só que aquela bactéria, ela já passou por aquilo, então ela já sabe como que ela vai se defender daquilo. Então, aquele antibiótico já não serve mais, tá? As tetraciclinas, teoricamente, podem ser eficazes se aplicadas em sistemas controlados de administração, de forma a mantê-la ativa por um período prolongado na profundidade da bolsa. Aqui diz o seguinte, que as tetraciclinas, no caso, são mais eficazes se tiver um ciclo maior naquela região. Então, pode ser um enxaguante bucal, pode ser uma pomada, pode ser um, um fluido gengival. Então, é aqui naquela região. Não é tomar, não vai resolver, tá? A vancomicina, inibidores da síntese da parede celular, e canamicina, inibidores da síntese de proteína, produziram resultados não concludentes sobre a formação de placa cárie gengivite. Gente, a vancomicina a gente não usa justamente por causa disso, porque ela não resolve, ela não funciona, tá? Então, nesse artigo aqui fala pra gente o seguinte: um bacteriófago é um vírus que infecta bactérias. São compostos de um capsídeo proteico que contém material genético. A maior parte dessa pesquisa sobre o uso terapêutico de bacteriófagos foi feito na antiga universidade, numa universidade do Rio Grande do Sul, e ainda é inacessível ao Ocidente devido à barreira linguística. Então, aqui, ó, o bacteriófago, que eu falei para vocês, tá? E aqui é uma infecção de uma bactéria por um vírus. Acontece muito, gente, acontece muito. E aí, esse vírus, ele acaba potencializando o efeito da bactéria. E aí, além de você precisar de usar um antibiótico, você precisa controlar os sintomas da infecção viral, porque vírus não tem tratamento, né? A gente trata os sintomas. E aí essa bactéria ela fica muito mais patogênica do que ela era. E aí que a gente chama de infecções agressivas, né? Então a gente tem a periodontite agressiva, a gente tem algumas condições que são provocadas por algum tipo de bactéria, geralmente contaminado por um vírus. Então, os bacteriófagos são bem mais sucedidos do que antibiótico em infecções associadas a biofilme, cobertos por uma camada de polissacarídeo, onde os antibióticos têm pouca penetração.
A alta especificidade dos bacteriófagos podem ser uma barreira para o seu uso no tratamento de placa, devido à grande quantidade de organismos cariogênicos e periodontopatogênicos. Então, aquilo que eu falei para vocês, depois que essa bactéria ela é contaminada por um vírus, muda o código genético dessa bactéria, na verdade, soma, né, os dois códigos genéticos, e aí essa bactéria ela passa a possuir é, uma maior ação, né, e uma maior potencial de diferenciação naquele sítio. Gente, isso é aula sobre biofilme, tá? Agora a gente vai falar sobre cárie, né, cariogênese, processo saúde e doença, desmineralização, e aí para vocês entenderem agora como é que acontece o processo de desenvolvimento da doença cárie. Então, gente, passando, né, do pressuposto que todo mundo entende agora o que é biofilme dentário, nós vamos falar sobre cárie dentária. E aí eu preciso que vocês saiam dessa aula sabendo o que é cárie dentária, filosofia de mínima intervenção, diagnosticar lesão de cárie e compreender os estágios de lesão da doença, porque a doença não é tipo da noite para o dia, tá? Então, a cárie é um processo de destruição localizada dos tecidos dos dentes causados por micro-organismos. Como eu disse para vocês, causado por subprodutos oriundos dos micro-organismos. Então, vai envolver a dissolução da fase mineral, principalmente os cristais de hidroxiapatita, por ácidos produzidos pela fermentação bacteriana. Gente, o dente é o órgão mais mineralizado do corpo, tá? E, e esse mineral, né, eles são dispostos em cristais, e esses cristais são conhecidos como hidroxiapatita. Então, vai acontecer esse mineral ele vai se dissociar, tá? Porque como eu disse para vocês, ele é formado em pirâmides, e aí ele vai sofrer uma dissociação, vai romper essa cadeia. E aí, com esse rompimento, né, feita pela fermentação, né, na intenção do dente de equilibrar o meio, que está mais ácido, vai desenvolver a lesão de cárie. Então, é uma doença infecto-contagiosa, porque é ocasionada por bactérias, tá? Multifatorial. Por que que é multifatorial? Porque precisa, né, de um hospedeiro, claro, sacarose e tempo. São esses três fatores, tá? Então, é difícil de controlar e ocorre em função, né, da perda de minerais, em função dos ácidos das bactérias. Nem a dieta, nem os micro-organismos atuando com fatores individuais podem provocar o aparecimento da cárie. A cárie, ela é multifatorial dependente. Ela precisa desses três fatores: o hospedeiro, sacarose e tempo. Nenhum desses três isoladamente vai conseguir desenvolver a doença. É necessária a presença desses fatores simultaneamente na superfície dentária para que ocorra a doença. A cárie é considerado um desequilíbrio no processo desmineralização e remineralização dos tecidos duros do dente. O que acontece? Quando a bactéria ela libera o ácido, o dente ele entende o quê? Que aquele sítio está ácido e realmente está. E o que, que ele faz? Ele tenta equilibrar, liberando os minerais que estão presentes nos dentes, tá? E aí esses minerais eles se ligam, né, ao OH-, e aí consequentemente neutraliza aquela região. Só que por isso que precisa de tempo, porque com a sequência, né, dessa perda de minerais, com a quantidade elevada, vai abrindo cavidades nos dentes. Esse processo ocorre constantemente na cavidade oral, e a velocidade na progressão das perdas de mineral decorrente desse desequilíbrio
é o que determinará o surgimento ou não dessas cavidades cariosas. O que acontece? É, é uma curva ascendente. Então, assim, com o tempo, tá? E dependendo da quantidade de alimento, dependendo da quantidade de biofilme que tiver naquele sítio, que vai definir a velocidade dessa lesão. Então, tá aqui. Micro-organismos, hospedeiro, tempo, leva, né, o substrato a ter a lesão de cárie. Então, o substrato é um tipo de carboidrato, frequência na ingestão e é difícil controlar. Por quê? Porque é difícil você mudar o hábito do paciente. Por que que crianças dependentes de doces, por exemplo, são mais propícios à cárie? Porque a sacarose está ali, gente. O doce, a bala, o pirulito são a gente na pediatria considera como drogas, são as drogas mais eficazes no processo de desenvolvimento da cárie. E para você mudar isso, né, mudar o hábito dessa pessoa é muito difícil, entendeu? Essa pessoa ela tem que ter vontade, porque senão ela não vai, vocês não vão conseguir, tá? Microbiologia, diversos tipos de bactérias, como eu já falei para vocês. A microbiota está em equilíbrio e o tratamento mais eficiente é a prevenção. Sempre. O tratamento mais eficiente, mais barato e o mais fácil de desempenhar sempre vai ser a prevenção. Então, a higiene oral está diretamente relacionada a isso, porque se não tiver uma higiene regular, frequente, não vai acontecer, tá? Transmissão de pais para filhos, geralmente algumas bactérias que tem na nossa boca, ela é transmitida, né, de pai para filho, porque seja num copo, seja num garfo, seja num prato, entendeu? Acaba ocorrendo essa transmissão. A Streptococcus mutans, que é o início do desenvolvimento, né? São as primeiras bactérias a se agregarem naquele sítio. Os lactobacilos, né? Que vêm depois das Streptococcus, e a Actinomyces são responsáveis pelas cáries radiculares. Então, são bactérias responsáveis pela doença periodontal, né? Porque são bactérias subgengivais. Então, as Agregatibacter, elas ficam presentes, né, em íntimo contato com as raízes dos dentes e aí acaba o desenvolvimento da cárie naquela região. Saliva. Pacientes com xerostomia ou hipossalivação têm maiores chances de desenvolver a cárie. Porque o que acontece, gente? Na nossa saliva é rica em uma substância chamada bicarbonato de sódio, tá? E esse bicarbonato, ele tem a gente chama de efeito tampão. Por quê? Porque Ok, isso eu encontrei na internet. Começou a falar aqui. Enfim, capacidade de tampão. Por quê? Porque esse bicarbonato de sódio ele vai neutralizar o pH daquela região. Então, o que antes estava, o OH-, que antes estava se ligando o mineral do dente, ele vai passar a se ligar ao bicarbonato de sódio. E, consequentemente, o dente vai parar de enviar mineral para aquela região. Por isso que é o efeito tampão. Tá? Ele está tamponando aquela região. Então, as fases do biofilme é essa. Película adquirida, que é quando há a primeira conformação, né? A primeira agregação de bactérias. Depois vem o biofilme dental, que já teve ali a agregação de todas as bactérias, tá? Naquela região. E depois o amadurecimento do biofilme, que aí é quando esse biofilme ele vai sofrer alterações no seu código genético, tá? E, consequentemente, depois vai vir a cárie dentária. Então, película adquirida é uma camada acelular, formação instantânea por processo iônico, adesão bacteriana, presença de proteínas salivares. Então, a película adquirida é uma película mesmo, uma camada extremamente fina, né? Formado por substâncias celulares, formado por proteínas salivares, por bactérias, e aí para depois vir
é, as outras bactérias mais potentes para poder se agregar naquela região. Então, o filme orgânico derivado principalmente da saliva e aderido ao esmalte, espessura de 0,1 a 0,3 milímetros e não causa danos ao elemento dental. Embora tenha presença de bactérias, mas essas bactérias presentes na película adquirida, gente, elas são bactérias realmente que têm uma função só de atrair outras bactérias e fixar essas outras bactérias naquele sítio. Então, característica da película adquirida: proteção do esmalte, reservatório de flúor e aderência de micro-organismos. Então, tem a película adquirida, começou a formação do biofilme, tá? É formado quando as bactérias são capazes de colonizar e crescer na superfície do dente. Agregados bacterianos que estão aderidos aos dentes ou prótese formado após 8 horas. Então, teve a formação da película adquirida, em 8 horas o biofilme está pronto. E aí ele vai sofrer o processo de maturação, tá? E maturação é a absorção contínua de bactérias específicas da saliva ao biofilme. Após 7 dias, ocorre a dissolução do esmalte superficial. Se não removido, evolui para cárie. Então, que disse o seguinte, que durante o amadurecimento, né, maturação do biofilme, em 7 dias começa a formar a lesão de cárie. Mas tem gente que fala, mas a gente vai escovar e vai remover esse biofilme. Removeu todo? Ou removeu ele de manhã e você escovou à noite, e durante esse intervalo aí teve a teve a então no processo de desre, né, é o pH crítico, né, que é o início da desmineralização, que eu já tinha passado para vocês, né? É necessária a presença de sacarose e um pH inferior a 5,5, que aí o dente começa a perder cálcio e potássio. Quando neutraliza o pH do dente, acontece o processo de remineralização, que aí o bicarbonato lá da saliva vai preencher aquela ausência de mineral, né, que aconteceu. Não pode ter sacarose, não vai ter atividade bacteriana. Ganho de cálcio e potássio, e o flúor ajuda na remineralização. A gente vai ter uma aula só para falar do flúor, tá? Então, lesão de cárie, dependente do tempo, né? Perda mineral inicial, aparecimento de mancha branca e cavitação. Essa é o estágio da cárie. Cárie ativa. Vou explicar para vocês o seguinte. A cárie nós classificamos a cárie em 2 tipos: cárie ativa e cárie inativa. Cárie ativa é quando há atividade bacteriana, aquela cárie ela ainda está se desenvolvendo, tá? A cárie inativa, não. Houve um processo de desmineralização naquela região, mas parou, estagnou. E aí o dente ele fica com uma cicatriz. Essa cicatriz a gente chama de cárie inativa, tá? Então a cárie as duas iniciam em mancha branca, tá? O que vai mudar é o aspecto. Se for cárie ativa, ela vai ter um aspecto poroso, rugoso, tá? Opaca. Se for inativa, lisa, brilhante, pigmentada, tá? Se for indentina, se tiver ativo, vai ter amolecido e de cor marrom. Se for inativa, vai ser duro, mas também pode ter cor marrom. A diferença da ativa para inativa na dentina é só a questão de rigidez. A dentina cicatricial, ou dentina terciária, ou reacional, ela é uma dentina extremamente rígida. Ela é mais rígida do que a dentina primária, que é aquela produzida no dente. Eu vou explicar a diferença para vocês também. Então, mancha branca não é cárie ainda, tá? Porque não há cavidade, mas tem uma desmineralização no esmalte. O que que a gente faz? Higienização da região e aplicação de flúor. Então, aqui, lesão de mancha branca, a gente consegue ver, ó, próximo à gengiva do paciente, ó, tá? Isso daqui não é cárie ainda, gente. Você não precisa fazer nada, você não precisa colocar broca aqui, você não precisa fazer nada. A única coisa que você vai fazer aqui é uma aplicação tópica de flúor, tá? Classificação da cárie. Então, a gente vai classificar ela quanto à evolução, a localização
e é o tipo de processo carioso, tá? A evolução, ela pode ser aguda, tá? Segue um curso clínico de desenvolvimento rápido. Então, gente, tudo que é agudo é rápido, tá? Muitas vezes resulta em comprometimento precoce da polpa, tá? O paciente começa a sentir dor e aí ele vai precisar fazer um canal por causa dessa cárie rampante, que a gente chama, que ela é desenvolvimento rápido. Ocorre mais frequentemente em crianças e adultos jovens, porque os canalículos dentinários possuem maior diâmetro, sem esclerose, tornando a dentina altamente permeável aos ácidos. E aí, quando a gente teve a aula lá de anatomia dental, eu falei isso para vocês. Quanto mais idade o paciente tiver, menor vai ser a câmara pulpar e os canalículos dentinários, quanto maior a idade, mais obstruído esses canalículos dentinários. Então, o dente vai ser um pouco mais resistente à cárie. Em razão da rápida evolução do processo carioso, não há formação de dentina de reação por parte da polpa, tá? Frequentemente provoca dor, possui coloração clara, consistente, macia e friável. E aí, gente, quando ocorre o processo de desmineralização no dente, esse dente, esse esmalte, ele fica friável, ele fica extremamente frágil, que se você tocar, ele quebra, tá? Então, aqui uma cárie aguda, tá vendo? O dente está praticamente rígido, mas tem essa cárie aqui interproximal, e é uma cárie rampante, porque, olha, ela não é grande, mas ela é profunda, entendeu? Crônica, né, que é uma evolução lenta, permitindo a esclerose dos canalículos dentinários, com consequente menor permeabilidade dentinária. Promove formação de dentina reacional, e aí, nesse caso aqui, o paciente não vai ter dor, ou vai ter uma sensibilidade mínima, entendeu? Mas o teste de vitalidade pulpar dele vai ser positivo, tá? Então, realizado um processo de restauração ali, no máximo uma proteção do complexo dentino pulpar, né, com cimento de hidróxido de cálcio, vai resolver o problema. Possui coloração castanho escuro. A dor não é uma característica comum da cárie crônica, ao contrário da aguda. Consiste em uma consistência dura à remoção. Então, a gente tem aqui a situação de dois tipos de tecidos. A gente tem o tecido cariado e o tecido afetado, tá? É muito bom a gente saber diferenciar os dois, porque às vezes você está tirando uma dentina que não tem necessidade, tá? Tá dando uma profundidade nesse preparo sem necessidade, entendeu? Porque é só uma dentina afetada. Dentina cariada, ela é uma dentina contaminada, tá? Então você tem que fazer a remoção, porque senão você vai restaurar e a gente vai ter o que a gente chama de infiltração ou cárie recidivante, que é uma cárie embaixo da restauração, tá? Então, aqui é uma cárie crônica, tá vendo? É uma cárie de desenvolvimento lento, gente, muito lento. Isso aqui é com o tempo, anos para isso aqui acontecer. O paciente não sente dor, a câmara pulpar dele vai estar bem diminuída, então é só restaurar que vai dar certo. Então, aguda é uma lesão úmida e aspecto amolecido, tem dor. Crônica, seca, amarelada, dura e não há dor. Aí, gente, nos nossos dentes, se vocês olharem no espelho aí nos dentes de vocês, vocês vão ver que eles é cheio de sulcos, tá? Isso a gente chama de fóssulas e fissuras. São lugares que acontece muita cárie também. Por quê? Pelo fato de que dentro desses sulcos param alimentos. E aí, onde para o alimento, vai ter desenvolvimento do biofilme, tá? Então, localizado nas superfícies oclusais de molares e premolares e no sulco da superfície lingual dos dentes anteriores. E na superfície lisa, que são superfícies que não têm sulcos, tá? Mas que tem cárie. Que mais comum, localizado no terço cervical. Lembra aquele dente que eu mostrei para vocês aqui, ó? Vou voltar aqui, só um minutinho. Aqui. Isso daqui é uma superfície lisa. Isso aqui é uma cárie numa superfície lisa, tá? Isso aqui é uma cárie em uma superfície lisa. Geralmente é na região cervical, mas não é uma regra, tá? Localizado no terço cervical das superfícies vestibulares e lingual de todos os dentes. Então aqui a cárie, né, de fóssulas e fissuras, que eu falei para vocês os sulcos, né?
dos dentes. E aí, gente, a gente vê um pontinho preto. Quando a gente coloca a broca, a gente cai num vazio. E aí a cárie já está bem extensa, tá? E aí, a cárie primária e secundária, que é aquilo que eu falei para vocês. Então, a primária tem o início em cicatrículas, fissuras e superfícies lisas de dentígenos, e as secundárias são as recidivantes ou recorrentes ou infiltrações detectadas ao redor de margens de restaurações. Então, como é que a gente vai diagnosticar isso? Clinicamente e radiologicamente. Gente, o clínico e o radiológico, eles são complementares, tá? Não existe um dentista conseguir fazer um diagnóstico de cárie somente clinicamente ou somente radiologicamente, tá? Porque você não tem proporção de como é que tá aquilo lá. Você olha na radiografia, você fala, ah, tô vendo aqui a extensão, mas, aliás, você tá vendo a profundidade, mas você não vê a extensão. A extensão você vê no clínico, mas no clínico você só vê a extensão, não vê profundidade. Então, por isso que eles são exames complementares. Transiluminação, que é quando você coloca uma luz halógena na superfície do dente, e aí você vai ver que naquela região vai ter uma área mais oculta, e essa área geralmente é a área cariada, tá? Medição de resistência elétrica, feito por impulsos elétricos mesmo, que a gente quase não usa, é mais o clínico e radiológico mesmo. Separação de dentes posteriores, a gente usa muito uns elásticos de orto para a gente coloca entre os dentes e o paciente vai embora. Aí ele volta 2 dias depois, 3 dias depois, 4 dias, aí vai depender do nível de profundidade entre esses dentes. Você vai remover o elástico e você vai ter visão direta entre um dente e outro, porque vai afastar, tá? Você vai restaurar e depois de um tempo esse dente vai voltar para a posição dele normal. Corantes detectores de cáries, e a gente tem aí os evidenciadores de placa, né, que também são bons corantes para detectar cárie, e aparelhos específicos para diagnóstico. Clínico. O clínico é um exame visual e tátil mesmo, você vai olhar e você vai sentir, tá? Auxílio de uma sonda exploradora, gente. Coloquei, ó. Utiliza-se preferencialmente as costas da sonda. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o esmalte, ele fica friável? Então, se você for com a ponta da sonda, vai abrir uma cavidade naquele dente. Embora tenha uma cavidade interna, mas externa não, entendeu? E aí, quando você tem uma cavidade, você aumentou o fator retentivo de placa e, consequentemente, vai aumentar a progressão da doença. Então, isso aqui são os exploradores, né? A gente tem o explorador reto, que é esse daqui nessa imagem, que é um explorador que ele tem uma ponta curva, ele é mais ou menos desse jeito, tá? Ele tem uma ponta reta, uma curvatura, um ângulo reto, e ela tem uma ponta reta que você consegue identificar, localizar canais, enfim. E o explorador curvo, né? Que é o mais comum, que é o número 5. O radiológico. Avaliação por meio de radiografias intraorais. Gente, o que eu mais vejo é dentista querendo avaliar a cárie em panorâmica. Não existe, tá? Radiografia panorâmica não é um tipo de radiografia para avaliação de cárie. Para avaliação de cárie, a gente utiliza as radiografias interproximais, tá? Que vai me dar a visão direta da região interproximal, da região oclusal de um dente e outro, tá? Eu coloquei também. A radiografia de eleição para o diagnóstico de cárie é a radiografia interproximal. A radiografia periapical, ela não é uma radiografia indicada para detecção de cárie. Ela é uma radiografia utilizada em endodontia, em periodontia, entendeu? São outras especialidades que não seja para identificação de cárie. Então, aqui as cáries interproximais, tá? E aí você consegue ver nitidamente cáries radiculares, infiltrações, tá? O cárie recidivante, cárie primária aqui nesse dente, cárie em esmalte, cárie em dentina. Então, a radiografia interproximal é a radiografia de escolha para diagnóstico de cárie. Transiluminação, utilização de uma fonte de luz por palatino-lingual, quando a presença de lesão, a intensidade da luz fica modificada. Então, olha lá, quando tem cárie, você percebe que a luz ela perde aquela capacidade
excruciante, tá? Então, a de resistência elétrica explora a propriedade do tecido cariado de apresentar uma condutividade elétrica maior que o tecido são, tá? Justamente pelo fato do tecido cariado ser um tecido úmido. Então, separação temporária, para possibilitar o exame direto de superfícies fundidas nas proximais dos dentes, utiliza o separador ortodôntico, que é aquilo que eu falei para vocês, é um elástico de orto que a gente coloca entre um dente e o outro, o paciente vai para casa e ele retorna depois, a gente remove e é sucesso. Corantes pode ser empregados para auxiliar na visualização de lesões iniciais de esmalte para delimitar a existência e extensão de lesões dentinárias. Gente, esse corante serve também para diagnóstico, mas a gente utiliza mais para poder apontar para o paciente o nível de higiene, entendeu? Então a gente associa, existem os corantes específicos para diagnóstico de cárie, só que o que a gente mais utiliza é o evidenciador de placa, porque além de apontar onde tem cárie, ele vai apontar a qualidade da higiene desse paciente. Aparelhos específicos, né, como o diagnodente, que é um laser de diodo, que ele vai identificar que as perdas de minerais são detectadas em relação ao tecido rígido, tá? Apresenta grande incidência de diagnóstico falso positivo. Por isso, gente, o diagnodente é um equipamento extremamente caro e que ele dá um falso positivo muito grande. Às vezes é cárie e ele tá falando que não é, ou às vezes não é, e aí você abre um dente sadio. Então, assim, não é muito eficaz, mas é utilizado, existe, tá? E aí o tipo de dentina que eu tinha falado para vocês, são três: dentina primária, secundária e terciária. A primária, aquela original que é formado lá na odontogênese, quando o dente está sendo formado, tá? Então essa é a primeira dentina do dente, tá? A maior parte é formada antes da erupção dos dentes. A secundária é aquela que é formada ao longo dos anos, entendeu? Então, é a que se forma devido aos estímulos de baixa intensidade, decorrência da função biológica normal durante a vida clínica do dente, tá? Apresenta túbulos dentinários estreitos e tortuosos. A dentina secundária, ela é depositada ao longo do tempo. Lembra que eu falei para vocês lá na aula de anatomia dental também, que à medida que a pessoa ela vai envelhecendo, o dente vai diminuindo a câmara pulpar, os canais vão ficando mais constritos e tal, pela deposição de dentina secundária. E a terciária, aqui é a dentina secundária, tá vendo? Porque esse canal radicular, ele era bem amplo, bem amplo. E olha o tamanhozinho dele. E aqui nas setas, a gente vê, a gente consegue identificar que é uma dentina mais escura, é uma dentina mais compacta, tá? Justamente porque ela tem essa proteção de essa tem ela, eita, ela tem essa função de proteção mesmo. E a terciária ou reparativa ou reacional desenvolve quando existem irritações pulpares mais intensas, como cárie aguda, preparo cavitário, erosão, abrasão, irritação mecânica, térmica, química, elétrica e outras. Apresenta seus túmulos mais irregulares, tortuosos, reduzida em números ou mesmo ausentes. Gente, a dentina terciária, a única função dela é de proteção mesmo. Então vai ser aquela dentina mais compacta, aquela dentina mais rígida, mais dura, e a única função, pelo fato da única função dela ser de proteção, ela vai ser uma dentina de proteção rápida, ou uma dentina de produção rápida. A dentina secundária é uma dentina de produção lenta, tá? E a esclerótica ainda ela consegue passar a dentina terciária, que é uma dentina produzida assim, ó, da noite para o dia, com tudo calcificado, tudo duro, tá? E aí são estímulos crônicos, como cárie crônica, abrasão, atrição, disfunção oclusal, tá? Quando o dente fica alto na restauração, tá bom? E é isso, gente. A aula de hoje é isso, tá? É uma aula grande, mas é uma aula que eu achei que ficou legal, tá? Vou subir para o YouTube agora e vou encaminhar o link para vocês e a atividade, tá? Vou deixar a critério de vocês. Quem quiser deixar a atividade para mim na próxima aula, ok. Se optar por entregar no dia da prova também, tá tudo certo, tá?
Tem alguns alunos que não me entregaram a atividade até hoje, são duas alunas, não me entregaram a atividade até hoje. Gente, isso é a última vez que vai acontecer, tá? Vou abrir porque não tinha avisado, né? Mas estou passando para vocês que a partir de hoje, o último dia para me entregar as atividades será no dia da prova. Se passar, vai ficar sem nota, tá bom? Vou mandar a atividade para vocês. Esse módulo vai ser um módulo bem curto, tá? Em torno de 3 a 4 aulas no máximo. E é isso. Tudo de bom, bons estudos para vocês.